Então, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje vocês vão ter um assunto bem diferente, na verdade, pode ter chamado a atenção de vocês, o nosso tópico, né? Porque do palco ao porto. Vocês vão entender na sequência por que a gente escolheu este tema. Eu vou falar rapidinho sobre mim, para quem ainda não me conhece. Enquanto isso, vocês vão convidando os amigos de vocês. Sabe aquele amigo que ama viajar? Aquele amigo empreendedor? Aquela pessoa que está sempre com a mala pronta? Vamos viajar, ela já fez todo o roteiro, ela já sabe tudo. Então, convida essa pessoa, aquela pessoa que gosta de empreender e que talvez não tenha tido uma boa rede de apoio enquanto empreendeu. Boa tarde, Rosa, boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos que estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos. E eu estou falando para o pessoal aqui, Rosa, que convidem os amigos de vocês, aquelas pessoas que gostam de viajar, aquelas pessoas que gostam de empreender, né, que queiram saber como uma pessoa mudou a sua carreira, saiu do palco e foi para o porto, o porquê, né? Então eu vou falar rapidinho sobre mim. Eu sou a Sandra Godinho, fui policial militar no Rio Grande do Sul, 25 anos, fiz faculdade de veterinária e migrei para essa inovação de tecnologia e turismo, porque me chamou muito a atenção eu poder empreender a partir da minha casa e, por tabela, poder viajar. Hoje nós temos o prazer de ter o Silvio aqui. Silvio, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho de você, Silvio. Então, obrigado pelo convite, Sandra. Eu estou muito feliz, né? Porque, como a gente sempre brinca nas nossas reuniões, né? A gente está trabalhando com o que a gente gosta. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tive esse privilégio porque eu sempre trabalhei com o que eu gosto. Eu fui criado, tive dois pais maravilhosos e que me proporcionaram essa felicidade de eu trabalhar sempre com o que eu gostei. E eu sou de Curitiba, né? Eu moro no Rio de Janeiro já há 32 anos, mas eu sou de Curitiba. E lá em Curitiba, eu venho de uma família de empreendedores, mas assim, isso pensa aí há 40, 50 anos atrás. Não conta a idade, não! Mas não tem jeito, a gente vai chegar nisso, não tem jeito, né? E aí eu tô falando de uma época de 40, 50 anos atrás, eu venho de uma família de empreendedores, né? Eu sou descendente de italianos, poloneses e alemães. A minha família, eu sou uma mistura aí. Eu tô meio afônico, mas é porque eu tô com uma gripezinha, mas isso não é motivo pra gente ficar meio down, né? Muito pelo contrário, tô até ótimo que tô me levantando aqui. Então, eu venho de uma família de pessoas muito batalhadoras e o meu pai, muito tempo, eles eram do ramo de comércio e tiveram um posto de gasolina. E meu pai acabou me dando os negócios para eu cuidar. Ele foi muito curioso, né? Eu era um garoto aí de uns 20 anos e ele falou, não quero mais saber de nada. Eu vou cuidar do posto, eu vou ser aquela pessoa que engorda a criação e você cuida dos negócios, você cuida do dinheiro. Isso eu que tinha 20 anos, né? E eu fiquei com essa responsabilidade de administrar a parte financeira do trabalho, do posto de gasolina e da minha família. E eu, graças a Deus, eu fiz um trabalho muito bom e, consequentemente, eu gostava do que eu fazia, né? Aí eu eu sou apaixonado por animais. E aí eu resolvi fazer faculdade de biologia. Olha que doideira. Faculdade de biologia. Sempre quis ser veterinário também, mas eu não tenho muito... Porque a Sandra é veterinária, não sei se ela falou aí, mas ela é veterinária. E eu quis também fazer veterinária, mas eu não tenho muito jeito para ver bicho sofrer. Aí eu falei, vou para biologia, porque eu gosto muito de animais, vou estudar um pouco da parte de biologia. E a parte dentro da universidade, que eu fiz PUC lá em Curitiba, tinha um grupo de teatro. Eu estou contando isso para vocês entenderem por que é o nome da nossa live, que é do palco para o porto, né? Tinha um grupo de teatro dentro da universidade. Aí eu já tinha, assim, sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito sempre fui muito criativo, eu sou leonino, sou de um signo de gente exibida, né? E de um signo de gente muito criativa. E eu tinha que botar essa criação, essa parte dessa criatividade para fora. E aí resolvi entrar nesse grupo de teatro. Nesse grupo de teatro eu conheci o Maurício, que na época fazia a faculdade de medicina, que é o meu companheiro.
E nós acabamos ficando juntos, tivemos uma vida muito legal. E continuando, cada um levando a sua carreira paralela, eu estudando biologia, o Maurício estudando medicina, e nós dois fazendo curso fazendo o grupo de teatro da PUC, lá no Paraná. Aí, né, eu comecei a tomar gosto pela coisa, comecei a gostar dessa coisa de ser ator, apesar de eu ser mais criativo num outro sentido. E aí eu fui gostando, cada vez gostando, e aí eu acabei me envolvendo e acabei me formando em biologia e entrei na universidade, na PUC, lá em Curitiba, tinha uma universidade, tinha na grade curricular deles o curso de artes cênicas. E aí eu entrei na artes cênicas na faculdade de teatro. E o Maurício também. O Maurício não tinha se formado, o Maurício entrou também na faculdade de artes cênicas. Aí ficamos cursando a faculdade e eu sempre, paralelamente, administrando os negócios do meu pai. Administrando os bens e tudo mais, cuidando da parte financeira da família e fazendo a faculdade de artes cênicas. E aí eu fui tendo grande êxito, eu fui sendo chamado para fazer trabalhos, eu fui sendo chamado, acho que, né, de repente eu tenho talento, não sei, né, mas eu sempre Provavelmente, você tem dúvidas, eu acho que não. Aí eu fui crescendo na profissão, até que eu fui chamado para fazer uma novela no Rio de Janeiro, no ano de 1992. Eu fui chamado pela Tezuka Yamazaki, aquela cineasta japonesa super famosa. Ela nos viu, eu e o Maurício, lá em Curitiba, nós fizemos um curso de vídeo com ela, e ela chamou a gente para vir fazer uma novela aqui no Rio de Janeiro. Uau! E pensa, gente, Amazônia. Amazônia foi logo depois do Pantanal. E pensa eu, né, uma família super tradicional, a minha família praticamente todos moram no mesmo bairro. Eu tinha acabado de passar por uma tragédia na minha família, que foi o falecimento da minha irmã. É uma coisa muito delicada para eu falar, porque toda vez que eu falo nisso eu fico muito mexido. Minha irmã tinha acabado de falecer, então eu estava segurando uma barra muito forte, né? Eu segurava a família toda, segurava os negócios e segurava um pai e uma mãe em frangalhos devido ao falecimento da minha irmã. Só éramos nós dois. E eu tive uma barra muito grande para segurar, muito grande mesmo. E, paralelo a isso, veio o convite para vir para o Rio de Janeiro. Neste convite, eu imediatamente achava que meus pais iam falar para mim assim: não, Silvio, eu estou me estendendo para vocês entenderem. Né? Porque eu acho que é interessante. Porque eu não sabia, a gente se conhece há tanto tempo e eu não sabia essa parte da tua história. Pois é. E aí a minha família estava em frangalhos, né? E eu recebi o convite de vir para cá. Eu pensei imediatamente que meus pais iam negar a minha vinda para cá. Eu tinha 24 anos, eu estava segurando uma barra muito pesada dos meus pais, né? Segurando os negócios, as empresas tiveram vários problemas em função disso. E a minha surpresa é que eu cheguei para minha mãe e falei: olha só, minha mãe era uma italiana, já são falecidos. A minha mãe era uma italianinha, assim, ela era brasileira, né? Mas ela era uma italianinha pequenininha, assim, com um olho bem azul e um cabelo bem escuro. E eu contei assim o que tinha acontecido. E o curioso é que eu e o Maurício, nós dois fomos convidados juntos para vir para cá. E aí a minha mãe falou assim: não, você vai. Eu disse: mas como assim? Não, você vai, não é o que você quer. Não é o sonho da sua vida. Não é você trabalhar como ator, conhecer pessoas, viajar. E nessa fase eu já era muito envolvido com viagem. Eu ficava cobrando viagem dos meus pais o tempo todo, né? E só que não tinha tempo, não tinha dinheiro também, porque há 40, 50 anos atrás as coisas eram bem diferentes, né? E 40 não, vamos botar 30, né? 40 é muito. 30, eu preciso colocar 50, quantos anos? Então, se você estava administrando os negócios com 20. Não. Você tinha 50, você não tem 70, Silvio, por favor, não assusta o pessoal. Não, vamos botar 25, né? 25, isso e aí. A minha mãe, para minha surpresa, a minha mãe falou: não, você vai para o Rio de Janeiro, sim, você vai fazer o que você gosta, você vai fazer o seu trabalho, a gente segura aqui a onda dos negócios, você fica à distância, cuidando. Tenho 2 primos meus que são maravilhosos, que estão quase como se fossem meus irmãos, eles ajudam aqui, que é o Edson e a Ângela, eles ajudam aqui a segurar um pouco a onda, e você vai para o Rio de Janeiro. Só que o que a minha mãe não sabia, que eu vinha, porque ela falou assim para mim: olha, você fica 6 meses no Rio de Janeiro, termina a novela e você volta embora.
Só que eu vim para o Rio de Janeiro, me deparei com uma cidade que é calor. Eu amo calor. Amo calor. Dois. Pois é. Me deparei com uma cidade solar, que eu amo sol. Em Curitiba, 80% do tempo a cidade está nublada, com um astral. Eu estava num ambiente muito pesado. Então eu vim para conhecer uma cidade nova, eu tinha 24 anos, tudo novo, né? Eu me deslumbrei com a cidade e não voltei até hoje. Quer dizer, na realidade, eu acabei voltando, eu voltava quase que todo mês para Curitiba para cuidar dos negócios, não tinha essa coisa de online, não tinha nada disso, gente. Era na fase de ir pro orelhão, eu ia pro orelhão ligar para minha mãe, que Nossa. para contar como é que tava, para contar como é que estavam as coisas. E aí eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu estava fazendo a universidade lá no Rio, em Curitiba, de teatro. Aí eu fui para a Unirio aqui, que é uma universidade de teatro pública, e pedi minha transferência e eu consegui transferência. Então eu terminei minha universidade de teatro aqui no Rio. E fui tendo sorte, fui tendo trabalhos cada vez melhores, fui trabalhando com pessoas muito legais, só que só no teatro. Televisão eu não tive sorte, mas eu digo para vocês assim, eu convivi com muita gente famosa. Já convivi com estrelas de alto nível. E eu falo para vocês, o ser famoso e o estrelato não significam felicidade. Vocês podem ter certeza disso. Que Eu na me deparei. verdade a gente tem uma visão, às vezes, né, de uma imagem, porque quando você está ali contracenando com alguém, né, representando um personagem, você se veste daquele personagem, aquele personagem malévolo, aquele personagem falastrão, aquele personagem, né? E nem sempre a pessoa, óbvio, a pessoa não é aquilo ali e muitas vezes ela tem um monte de desafios por trás e que perante as Sim, telas ela acaba não podendo demonstrar isso, né? Ela acaba não mostrando isso. O sucesso cobra muito, um preço muito alto, né? Nesse sentido, as pessoas que são muito, como eu vou dizer, que são muito visadas pela mídia, que estão sempre, né? Acabam se sentindo tolhidas dos seus direitos, né? De ver, de viver, de sair, de poder. A pessoa não pode ir num supermercado porque todo mundo fica em volta. Então é um pouquinho, né, desafiador essa questão. é, E como que e a você gente- lidou? E o teu pai? Diz que a tua mãe aceitou, né, a ideia. E o teu pai, que tinha te passado os negócios da família, como que ele reagiu na época? o meu pai foi um pouco reticente. Ele foi assim, ele falou assim, mas você vai abandonar a família? Aí eu disse, não. O Rio de Janeiro está a 1 hora de avião, a 1 hora e meia de avião e está a 12 horas de ônibus. E eu fiquei vindo todo mês, mas a minha mãe foi muito assertiva. Inclusive, tem uma história muito engraçada, porque quando a gente veio para cá, tanto eu quanto o Maurício, nós éramos conhecidos apenas pela Tizuca. E o resto da equipe não conhecia a gente, né? Eles não sabiam quem nós éramos, como é que, porque a gente caiu de paraquedas dentro de um set de filmagem, Uhum. dentro de um grupo. Nós não tínhamos personagens definidos na novela ainda. É que ela tinha gostado muito da gente, ela quis dar uma força pra gente. E ela falou assim: olha, eu jogo vocês no set de filmagem para vocês irem aprendendo como é que funciona, né? Porque tem toda uma logística, né? Um set de filmagem tem toda uma logística e tal. E aí nós não éramos conhecidos das pessoas que estavam aqui no Rio de Janeiro na época. Então a gente foi tratado assim como cocô do cavalo. E assim, as pessoas aqui, infelizmente isso acontece muito na nossa profissão, as hierarquias, né? Então assim, o elenco top da novela não conhecia a gente, achava que a gente era figurante, e tem sim discriminação entre as pessoas de alto escalão com as pessoas de menor escalão. Tratam mal você sim, não vamos dourar a pílula, porque acontece muito isso. Então nós fomos meio que, quando a gente chegou aqui, meio que maltratado, né? E aí deu um mês mais ou menos, eu liguei para minha mãe e falei: mãe, não tô aguentando a barra aqui, a coisa tá meio complicada, porque né, a gente tá sendo. Ninguém conhece a gente. Eu tinha 24 anos, né? Saindo de uma cidade, de um conforto de uma família,
de um núcleo familiar, apesar de que estava passando por problemas, mas era um núcleo familiar muito sólido, né? A minha família, o meu pai, eu tive uma criação maravilhosa. Meus pais me criaram muito bem. Assim, eu não tenho que me queixar deles. Muito pelo contrário, só agradecer. E a minha mãe falou assim: não, senhor, filho meu, não desiste no meio do caminho. Você vai fazer o trabalho até o final. Quando você terminar, você volta. Mas agora você não volta, não. E assim, por isso que eu tô falando, minha mãe era uma fortaleza. Eu até digo que assim, que o sucesso do meu pai e da minha mãe, porque eles tiveram muito sucesso na vida, depende quase que assim, 60% da minha mãe. O meu pai, ele era mais reticente, né? Mas aonde que a gente parou agora que eu já me perdi? A gente estava falando de contracenar, né, com pessoas Sim, eu famosas, estava enfim, falando porque... ah, Pode falar. lembrei. Lembrei onde que eu parei, onde que eu queria falar. Porque assim, isso eu já vou exceder. Por que que a gente está aqui? Porque a gente hoje, nós estamos com essa tecnologia. Né? Eu estou falando com você, eu estou me expondo aqui com você. Tudo que eu estudei de teatro, que eu estudei de cinema, me ajudaram e me ajudam a estar conseguindo ter uma retórica legal com você aqui. E quando você está em exposição, você tá, e as redes sociais trouxeram essa exposição para gente, não quer dizer que você está feliz, entendeu? As redes sociais, elas têm né? Quando você segue uma pessoa, quando você acompanha essa pessoa, você acha que essa pessoa é feliz o tempo todo, mas não é. E quando eu me deparei com as pessoas famosas e não tão felizes quanto eu imaginava, eu pedi para Deus, eu falei: Deus, olha só, se há o estrelato, eu me tornar uma pessoa de nome, se eu me tornar uma pessoa famosa, me trouxer infelicidade, me desviar do meu caminho da felicidade, não permita. Não permita que eu atinja um tipo de estrelato ou alguma coisa parecida. E eu acho que ele me ouviu. Ele me ouviu e graças a Deus que ele me ouviu. Porque o que acontece? Depois de um tempo, né, aí a minha mãe veio a falecer, eu resolvi entrar na faculdade de cinema. Resolvi estudar cinema. Aí eu fiz a faculdade de cinema e aí nós já estávamos na era dos canais do YouTube. Aí a gente entra no que a gente está, basicamente, por que eu estou aqui. Porque o que acontecia? Eu, como uma alma de viajante, toda vez que me chamavam para um trabalho, né? Geralmente, para quem não sabe, por exemplo, você é chamado para um trabalho, uma peça, por exemplo. Olha, Silvio, nós temos uma peça que vai estrear no Teatro Municipal daqui 2 meses. Os ensaios são todos os dias, e aí nós vamos estrear 2 meses, e nós vamos ficar em cartaz 6 meses. E depois vamos fazer uma turnê pelo Brasil, assim, assim, assado. O que estava acontecendo comigo? Eu não consegui me programar para viajar. Porque aí eu não tinha como programar as minhas viagens. Ou então, quando eu programava uma viagem, por exemplo, nós estamos no mês de junho, eu programava, bem, setembro eu vou viajar. E eu sou do tipo que eu programo as minhas viagens. Eu não sou daqueles que tem tempo, pega a malha de viagem. Não, eu gosto de programar, eu gosto de estudar o roteiro que eu vou, saber o navio que eu vou fazer e tudo mais. O que acontecia? Me chamavam para uma peça, eu dizia assim: ah, mas eu tenho uma viagem em setembro, vou poder fazer? Ah, não dá, setembro não dá, não tem condições. E aí eu fui meio que perdendo trabalhos por questões das minhas viagens, né? Como a Sandra, por exemplo, falou, eu já passei por mais de 70 países, então eu sempre tenho aí na manga uma viaginha meio que sendo programada. E aí você vai ficando um pouco mais velho, você vai passando a idade, os papéis vão diminuindo um pouco também, começou a ter uma demanda um pouco menor de trabalho para mim. Eu desisti de televisão, eu não funciono para televisão. Talvez eu não tenha o talento específico. O teatro funciona muito bem. Já fiz peças de teatro, já fiz clássicos, já fiz Shakespeare, já fiz Caldeirão de la Barca, já fiz Tennessee Williams, já trabalhei com pessoas incríveis, com Vera Fischer, com Julia Lemertz, com diretores renomados aqui no Brasil. Eu tenho um trabalho legal em teatro. O teatro eu funciono muito bem. Televisão eu não funciono porque eu nunca tive sorte na televisão, né? Fiz até a novela, foi muito interessante. Eu fazia um personagem que se chamava Zé Guardinha. E era uma personagem, era engraçado. Eu nunca me imaginei engraçado. E nessa novela foi a minha única novela, né?
E aí apareceu o YouTube, né? Aí os meus primos e os meus amigos diziam: Silvio, você estudou teatro, você estudou cinema, você tem computador, você sabe mexer com computador. Por que você não faz um canal no YouTube e usa todo esse know-how que você tem de viagens para divulgar para as pessoas? E foi uma excelente opção minha, porque o que acontece? Quando você é muito criativo, você tem que botar a sua criatividade para funcionar. E o que aconteceu? Eu comecei a botar toda a criatividade minha nos meus vídeos do YouTube, né? Eu faço tudo sozinho, gente, no meu YouTube. Eu que gravo, eu que filmo, eu que edito, eu que escolho o que eu quero fazer. E outra coisa que me fez também ficar nesse campo é que quando você, para quem não é da área artística e não sabe, mas você fica muito subjugado a alguém, né? Te chamam para fazer um papel na peça tal. Você já tem um personagem. Você chega lá, o diretor diz o que é que você tem que fazer, para onde que você tem que andar, o que você tem que fazer, a forma que você tem que falar. E isso meio que enche o saco às vezes, entendeu? Você não pode querer fazer o que você quer fazer, você tem que fazer o que o cara quer. Que na verdade ele está dirigindo, né? Ele está coordenando tudo. E Silvio, me fala uma coisa. Tá, e agora você falou do teu canal do YouTube. Aonde que a gente linka toda essa tua história com... Você já falou um pouquinho de viagens, né? Como que a gente linka essa tua história de viajante, essa tua paixão, né? Como que você consegue linkar isso agora com o que você faz hoje? Com empreender com tecnologia, com turismo? Como você chegou, né, nessa área? Então, é interessante que, assim, com a criação do meu canal no YouTube, eu comecei, obviamente, eu criei o canal no YouTube no meio da pandemia. Por quê? Porque eu vi que, né, todo mundo começou a ter dificuldade em ganhos. E eu também reduzi muito os meus ganhos. E eu falei, gente, eu vou ter que fazer alguma coisa para que eu minimize os custos das minhas viagens, né? Que eu deixe as minhas viagens mais acessíveis, mais baratas, para que eu possa viajar mais, ou então pelo menos viajar o tanto que eu sempre viajei. E aí, com o canal do YouTube, eu fui para as milhas aéreas. Eu estudei aí o universo das milhas aéreas, que é ótimo, que é maravilhoso. Mas você fica só no âmbito das milhas aéreas. Cadê o resto? Cadê os cruzeiros? Cadê os hotéis? Parte de alimentação, transporte, como é que funciona isso? Foi aonde nós chegamos na nossa grande inovação, aonde nós todos aqui estamos investindo no nosso tempo para que a gente possa viajar assim, pagando menos, né? A Sandra não mencionou ainda, mas eu vou mencionar, nós todos fazemos parte de um clube de viagem, é um clube VIP de viagem por assinatura, que permite que a gente realize os nossos sonhos, realize viagens e pagando menos do que vocês imaginam e também dependendo da forma com que você trabalha, porque o nosso trabalho aqui é marketing de indicação, né? A gente indica para as pessoas e as pessoas gostam, entram para o clube e nós temos o nosso ganho com isso. E aí o que acontece? Quando você conhece aí uma coisa muito interessante, como foi o Netflix, como foi a Uber, o Airbnb, o que acontecia? Você divulgava para as pessoas e não ganhava nada. E que com o nosso clube a gente ganha. Mas voltando lá das milhas aéreas. Como que eu cheguei até aqui? Como que eu estou conversando com a Sandra? Quer fazer alguma observação, Sandra? Porque assim, se deixar, eu falo e não paro mais. Somos dois, então assim, a gente é um desafio, né? Apesar de que quando a gente está falando do que a gente ama, a gente não cansa de falar. E a gente está falando de um projeto, pessoal, que brilha o nosso olho, que, como diz a minha filha, aquece o meu coração, deixa o nosso coração quentinho, porque a gente está falando de uma oportunidade onde nós viajamos de forma mais acessível pelo mundo. Alguns de nós já são pagos para fazer, né, a divulgação. E também a gente pode oportunizar que outras pessoas que a gente gosta, porque como o Silvinho falou, é um clube VIP. Então, você só entra por convite. Você não vai conseguir entrar no clube sem ser convidado por mim, pelo Silvio, por qualquer uma das pessoas
que convidou vocês para estar aqui na live. Então, por isso que a gente fica tão encantado, porque nós podemos oportunizar, né, Silvio, pessoas... Você já é um cruzeirista, você já tinha feito cruzeiros antes, você imagina eu, que nunca me imaginei dentro de um cruzeiro, agora eu fico enlouquecida, já fiz 2 cruzeiros, já estou planejando os próximos, e cada vez mais encantada com esse universo, né? Então, volta a falar como que você chegou aqui. Então, voltando a falar da coisa das milhas aéreas, né? Aí quando você começa a mexer com essas coisas, você vai abrindo. Por isso que eu acho que é muito importante a gente não estagnar, a gente não estacionar. Porque quando você vai colocando coisas novas na sua vida, vão abrindo outras portas. E outras portas que te levam a uma imensidão maravilhosa. Aí quando eu criei o canal no YouTube, eu comecei a estudar o marketing digital para o YouTube. E aí, conversando com um, aí eu conheci uma pessoa aqui, outra pessoa lá, e eu fiz amizade com um amigo, que é um amigão meu hoje, que é um viajante também, e ele me ofereceu esse clube. E olha como é que a gente é. Ele me ofereceu esse clube muito antes da pandemia chegar, só que são tantas as vantagens que a gente tem nesse clube, que eu desconfiei. Eu falei, não, peraí, são muitas vantagens, e essa história tá muito... E outra coisa que acontece muito com a gente, quando você recebe uma proposta nova, a primeira coisa que você faz? Você tem preguiça. E toda e qualquer coisa que cai na sua mão, você tem que estudar ela. Você tem que ver, peraí, mas eu pago tanto, eu recebo tanto, mas daí eu tenho que chamar tantas pessoas. Foi assim Mas com as daí eu vou ter... milhas, não foi, Silvio? Você não teve que estudar as milhas para poder diminuir o seu custo? Exatamente. Exatamente. E aí com as milhas também parece, porque assim, as milhas, quando eu fui descobrindo a forma de produzir milha, a forma de como é que você faz, quando eu vi, eu tinha assim 1 milhão de milhas na minha conta e tudo coisas que estavam estacionadas, coisas paradas. E que eu só mexi uma coisinha ali e produzi milhas. E aí esse clube não foi diferente. E aí o que eu fiz? Eu recusei de imediato. Falei, não, tem que pagar por mês. Não quero saber não. Deixa eu cuidar do meu dinheiro, deixa eu cuidar dos meus proventos aí para eu continuar viajando. Só que veio a pandemia. Aí acabou a pandemia, né? A pandemia deu uma trégua, já as pessoas começaram a viajar. Eu fiz uma viagem lá da Grécia até o Brasil num transatlântico. Para quem não fez viagem transatlântica, quem não fez uma travessia transatlântica, eu aconselho, se você tiver dinheiro, se você tiver disponibilidade e se você tiver alma de desbravador, você faça uma viagem dessa, que é uma coisa, transformadora. Eu brinco aqui na nossa equipe, né? Que você dormir na Itália, acordar na França, dormir na França, acordar na Espanha, esse é o clima de uma travessia. E nessa travessia foram 27 dias saindo lá de Atenas. Nós passamos em Istambul, passamos em Nápoles, passou em Trieste, depois passou em Barcelona. Foi incrível. E o navio, para quem nunca fez travessia, ele vai parando nas cidades, né? E você desce do navio, você dá uma volta na cidade, conhece a cidade, volta para o navio vai para outro lugar e tal. E nessa travessia estava a Leonie. A Leonie ela faz parte da nossa equipe aqui. E ela veio e tocou no assunto de novo. Eu falei, meu Deus, mas de novo isso? Porque era para você. Você que não tinha percebido, né? Bateu na porta uma vez, você não abriu. Exatamente. Aí a Leonie, nessa viagem, que foram 27 dias de viagem, ela foi me explicando de uma forma muito sutil. E eu comecei a gostar da ideia. Eu falei, meu Deus, acho que é interessante. Acho que preciso dar uma olhada nisso. E chegando no Brasil, a primeira coisa que eu fui tentar entender, e fiquei enchendo o saco da Leonie todo dia, que eu queria saber como é que a empresa ganha dinheiro. Como é que a empresa, como é que o clube ganha dinheiro. Porque assim, são tantas as vantagens que a gente tem, que chega um momento, por exemplo, uma das vantagens que o clube dá, que chega um momento, se você trabalhar direitinho, que você vai viajar de graça. Aí eu pensava, mas peraí, a conta não fecha. Se eu deposito $100, eu ganho mais 100. E aí chega um determinado momento que eu viajo de graça, como é que a empresa ganha dinheiro? Se a empresa não vai para frente. Aí eu fui tentar entender, né? Uma das coisas que a empresa faz, isso eu entendi, e eu vislumbrei isso agora
no começo desse ano, que foi o quê? A empresa, ela bloqueia cabines. Por exemplo, tem um navio que tem 500 cabines. O navio tem 500 cabines. A empresa bloqueia 100 cabines, pega para ela por um preço muito abaixo, porque, claro, as companhias de cruzeiros têm garantido 100 cabines ou 200 cabines, dependendo do tamanho do navio, e bloqueia para ela. E, consequentemente, ela reverte isso para a gente num preço menor também. Então já Sim. começa aí. A mesma coisa, né, Steve? Vou dar um tempinho para tua garganta. A mesma coisa, vamos supor que a gente decida comprar um celular. Ou eu vou lá e digo, não, eu vou comprar 500 celulares. O valor vai ficar diferente, né? A pessoa que está vendendo vai dizer, poxa, você vai comprar 500? Sim, vou te pagar à vista. Quanto você me faz? E aí eu vou passar essa vantagem para os meus clientes, que é o que o nosso clube faz. Ele é um grande arrematador, né? Compra em grandes quantidades e acaba repassando essa vantagem para nós, né? Sócios, membros, ou membros que são os clientes, que são as pessoas que desfrutam deste produto, né? E você sempre fala da Netflix, né? Uma comparação que você faz da assinatura, porque como aqui é um clube por assinatura, você sempre fala da Netflix, né? Você compara que são assinaturas, mas o que acontece de diferente na Netflix e aqui? Você está perguntando para mim? Sim. Então, tá, não, porque assim, aqui nós estamos falando de um clube, né, gente? O clube tem mensalidade. Só que o que acontece? A nossa mensalidade, que é de $100, você acaba ganhando $100 do clube e o clube deposita na sua conta, a empresa deposita $200 na sua conta. Você paga 100 e ganha 200. Só que esses $200, que eu sempre falo, que eu gosto de frisar isso, porque quando as pessoas falam em mensalidade, eu vou até fazer um comparativo com a mensalidade de um cartão de crédito que eu faço o link com as milhas aéreas. Mas deixa eu terminar isso aqui. Quando você fala em mensalidade, na Netflix você paga a mensalidade, que eu nem sei quanto é que dá, está em 50, 60 reais por mês. Se você ligar... Então, se você ligar ou não a Netflix, os 60 reais foi embora. Você não usou. Aqui não. Esse dinheiro é como se você estivesse fazendo uma poupança viagem. Então as pessoas às vezes falam, nossa, mas eu vou ter que dispor de $100 mensais. Gente, $100 mensais já são 500 reais. Se você comprar hoje um cruzeiro por qualquer agência de turismo, um cruzeiro aqui no Brasil, no mínimo você vai pagar aí de 6 a 7 mil reais. Um cruzeiro mediano, não estou falando nem um cruzeiro legal. De 6 a 7 mil reais. Se você dividir em 10 vezes, já deu 700 reais a prestação. É como se você estivesse pagando, adiantando uma viagem. E vou fazer o link com as milhas aéreas, porque é o seguinte, muita gente fala, mas eu não quero pagar a mensalidade do meu cartão de crédito. Porque eu não vou pagar 150 reais de mensalidade para o meu cartão de crédito, mas a pessoa não observa as vantagens que o cartão te dá. Dependendo do cartão que você tem, ele te dá seguro viagem, ele te dá acesso a salas VIP no aeroporto, te dá não marcação de assento, a marcação de assento sem cobrança, mala de graça. Então, essa mensalidade que você paga, ela se dilui. Um lanchinho no aeroporto é 50 reais. Entendeu? Então, assim, mas aí a gente estava onde que eu já me perdi? Então, a gente estava comparando com a Netflix. Porque, por exemplo, um clube, a diferença de você ter um programa de assinatura não é para você fazer uma viagem. Você faz uma assinatura para viajar muitas vezes. Assim como você não assina a Netflix para assistir um filme. Não é? Se você não vai lá, eu vou assinar a Netflix porque eu só quero assistir este filme. Não tem vantagem nenhuma, né? Você assistir, você vai pagar para assistir só um filme. A mesma coisa aqui, você não vai, se a ideia da pessoa é fazer uma única viagem, o clube não é para ela, porque não vai ter vantagem. Ela vai fazer uma viagem, vai ter pontos para fazer outra e ela não vai querer, enfim, né? Porque a vantagem é você ir acumulando cada vez mais pontos, entendendo como funciona o clube e viajando cada vez mais com você e com quem você ama. E é engraçado que eu vislumbrei, porque quando eu entrei no clube, eu entrei meio... Geralmente, né, a gente entra meio sem saber como é que funciona, né? E eu estava, o ano passado, num cruzeiro, mas eu não tinha comprado pelo clube, eu não estava fazendo parte do clube ainda.
Eu até fazia parte do clube, mas eu não tinha comprado aquele cruzeiro através do nosso clube, que era um cruzeiro pela Noruega. Aí eu estava lá na Noruega e uma coisa muito interessante, gente, que quando você acaba virando viajante, você acaba fazendo amizade com o viajante e você acaba encontrando esses viajantes pelo mundo inteiro. Eu entrei nesse cruzeiro na Noruega, tinha umas pessoas lá nesse cruzeiro que eu já conhecia de outras viagens, e elas falaram para mim: Silvio, você está sabendo do cruzeiro que vai para Groenlândia ano que vem, que era esse ano? Eu falei: não, não estou sabendo. Então, tem um cruzeiro maravilhoso que sai de Miami, termina na Alemanha, faz parte do Cruzeiro Mundial, é um roteiro maravilhoso, você tem que fazer. Eu fiquei enlouquecido, falei: gente, Groenlândia, quando que eu imaginei na minha vida que eu passava pela Groenlândia? Fui dentro da MSC. A MSC é uma das empresas de cruzeiro que faz parte do clube. Fui dentro do... Olha só, gente. Eu fazia 4 meses que eu fazia parte do clube, ou seja, eu não estava ainda habituado com o clube, eu estava, né, meio sem saber como é que funcionava. Quando a pessoa me falou, eu falei: bem, o melhor lugar para eu encontrar esse cruzeiro é dentro da MSC. Sim. Se o navio é da MSC, o cruzeiro do ano que vem é da MSC, eu vou lá dentro da MSC e já fecho esse cruzeiro aqui. Porque só porque o Correndo lá. pessoal que não sabe, né, Silvio, dentro dos próprios navios tem um local onde você já pode reservar o próximo, se você quiser, né? Para quem nunca fez, Exatamente. para que o pessoal se situe, existe essa possibilidade dentro do navio. E o que aconteceu, Silvio? Não, aí eu cheguei lá, né? Falei: olha, eu quero fazer esse cruzeiro. A pessoa falou assim: não, esse cruzeiro não tem disponível. Eu fiquei chateadíssimo, Como porque era uma viagem assim? maravilhosa. Dentro do navio de Eu tô vocês, dentro esse do cruzeiro é de navio, vocês e não tem. dentro do navio, dentro da companhia de navio. Não tem. Falei: ah, tudo bem. Vou ensacar minha violinha, como a gente fala, e vou desistir. Aí eu falei: vou ligar para minha agente de viagem, a pessoa que sempre fecha os cruzeiros para mim. Fechava, Mariane, que que fechava, fechava. exatamente. Eu falei: Mariane, o seguinte, tem um cruzeiro assim, essa... e o clube nem passava pela minha cabeça, gente. Fazia 4 meses que eu fazia parte do clube. Aí, para Mariane, o seguinte, esse clube, ela falou: Silvio, esse clube, esse cruzeiro, ninguém tem. Esse cruzeiro está bloqueado pela companhia, porque a companhia quer dar preferência para o cruzeiro mundial. Para quem não sabe, no universo dos cruzeiros, existem os cruzeiros de volta ao mundo. Os cruzeiros de volta ao mundo são 120. Eu ainda vou fazer uma volta ao mundo. Eu já fiz uma meia volta ao mundo. Eu vou fazer uma volta incompleta. São 120 dias, 115, 116 dias no mesmo navio. Ele sai de um ponto e volta no mesmo ponto e dá volta no globo. É uma experiência incrível. E esse cruzeiro, ele fazia esse trecho, Miami até a Alemanha, fazia parte de uma parte do Cruzeiro Mundial, que eles são divididos em trechos. Então ela falou para mim: Silvio, a empresa está dando prioridade para os cruzeiros mundiais. Quem está fechando o Cruzeiro O Mundial. pacote Então, todo, né? Que estava fechando todo o trajeto. Exatamente. Eu falei: ah, meu Deus do céu. Eu falei: gente, eu tenho meu clube. Imediatamente entrei no meu celular, dentro do navio, que as conexões de internet em navio às vezes não são muito boas. Entrei no meu cruzeiro, papapá, fiz a pesquisa. É muito fácil, gente, de você pesquisar lá. Tararana. Vocês acreditam que tinha o cruzeiro disponível na plataforma, no nosso clube? E detalhe, pagando menos do que eles estavam cobrando dentro do navio, e eu já consegui usufruir de todas as benesses, de todos os benefícios que o cruzeiro dá pra gente, porque você deve estar curioso aí, o nosso clube dá cashback de 100% do que você paga do seu bolso, ele te dá possibilidade de upgrade de cabine, caso você opte em fazer um upgrade, enfim, tem muitas vantagens. E eu usufruí, só que assim, foi muito engraçado, porque como eu estava viajando, e o cruzeiro foi um valor alto, eu achava que o meu cartão de crédito não ia autorizar o valor alto, porque geralmente quando você vai fazer uma compra no valor alto, porque eu tinha só 4 meses de cruzeiro, então eu não tinha muitos pontos de recompensa para utilizar. O cartão de crédito não autoriza. E aí, como eu sou milheiro, né, eu tenho uns 10 cartões de crédito, fui tentando um por um, até que um autorizou. Eu falei: nossa, fiz uma festa. Então, assim, aí prova, né, por A mais B, de que realmente a empresa, ela bloqueia sim as cabines, porque essa cabine, muito possivelmente, estava bloqueada
para o clube. O clube deve ter pego, né, uma quantidade de cabines. E eu acabei fazendo esse cruzeiro, eu acabei de voltar desse cruzeiro agora. Voltei há um mês e meio atrás, que foi uma viagem incrível, só que não passou pela Groenlândia. O navio teve problemas para aportar. Porque são O mais coisas que legal... não dependem, né, Silvio? É a mesma coisa, Não, às vezes a gente está num avião e ele vai aterrissar numa determinada cidade e a condição climática não permite, né? É um aeroporto menor e tem coisas que às vezes fogem do nosso controle, mas isso é para que você possa viajar de novo para lá, sim, sim. né? Quem sabe eu vou junto, porque tu sabe que eu não gosto de frio também, mas eu gosto de conhecer lugar frio. É meio contraditório, né? Quem sabe a gente vai junto para lá. Mas, E se Silvio, me Deus fala, quiser. o que que você, a tua visão assim, né, da tua carreira de ator, agora você está empreendendo no setor de turismo, então, ou seja, do palco ao porto, né, embarcando num porto, em outro, viajando pelo mundo, a tua visão de negócio, o que que você vê da empresa, o que que você vê do crescimento da empresa, qual é a tua perspectiva para os próximos anos? Então, o que me chamou muito a atenção é o fato da empresa trabalhar com viagens, né? Eu sempre brinco nas nossas conferências, né, que viagem é 10 entre 10 pessoas querem viajar. Basta você ver uma pessoa que ganha na loteria ou você perguntar para ela, tipo, se você ganhar na loteria, o que que você vai fazer? A primeira é ter a minha casa própria, e se a pessoa já tem a casa própria, ela vai dizer fazer a viagem dos sonhos. Então, assim, primeiro que essa empresa, ela trabalha com viagens. E, consequentemente, nós estamos falando de marketing de indicação, ou seja, nós aqui estamos indicando uma coisa que a gente gosta muito. Falando de viagens, que é o sonho de 100% das pessoas que eu conheço. Todo mundo quer viajar. E como é uma empresa que está chegando no Brasil aos pouquinhos, ela não está ainda tendo a visibilidade que ela deveria ter, mas isso para a gente, e nós somos os pioneiros. Hoje, nós todos somos pioneiros nessa empresa. E, consequentemente, como nós estamos falando do marketing de indicação, onde as pessoas precisam de alguém. Ou seja, hoje, se você quiser entrar no clube, você não consegue, a não ser que alguém mande o link de indicação, você ser indicado por alguém. Então, assim, as pessoas que estão hoje, nós que temos o poder de ter esse link, e quando você manda o link, você ganha com isso, nós estaremos muito bem daqui a uns anos, quando essa empresa se popularizar. Para vocês terem uma ideia, a indústria de turismo cresce 300% no mundo. Movimentou aqui no Brasil, a temporada de verão do Brasil, só os cruzeiros, e não vieram muitos navios, não. Teve uma movimentação de 7 bilhões de dólares. Não, desculpa, 7 bilhões de reais. E fizeram uma estimativa de que apenas 1% da população brasileira conhece o universo dos cruzeiros. Então pense, hoje nós, daqui a uns anos, quando isso se popularizar, porque vai se popularizar, porque a viagem de cruzeiro, ela é sim a viagem mais barata que tem. Eu posso falar isso de carteirinha. Por quê? Porque a viagem de cruzeiro ela é uma viagem completa. O navio te leva, você se alimenta dentro do navio e você dorme no navio. Que são os Eu três ouvi, pilares. eu ouvi uma frase esses dias assim: o meu hotel vai junto comigo, por isso que eu amo o cruzeiro. Mas assim, pessoal, lembrando também que não são apenas cruzeiros, nós temos hotéis, resorts no clube. Está chegando uma nova modalidade que é o In Tours. A gente não tem muita informação ainda. E, Silvio, só para a gente encerrar aqui, vamos lembrar o pessoal que hoje às 20 horas a gente tem uma reunião no Zoom, né? Tem um WhatsApp fixado aqui nas mensagens. Aí vocês mandem, cliquem ali para saber se ainda tem vaga e digam quem foi a pessoa que convidou vocês para estar aqui nessa live, que a gente vê se tem vaga nessa conferência de hoje à noite, às 20 horas, horário de Brasília. Porque ali a gente vai explicar tudo, vai mostrar slides, né? Vai ter depoimentos, vão conhecer outros sócios do clube e vão poder ver como que tudo isso funciona. Exatamente. E como a gente está falando aqui do marketing de indicação, que é onde nós indicamos esse produto para as pessoas, nós temos conferências diárias
às 20 horas, menos na sexta-feira, que é às 16 Isso. horas, e eventualmente nos sábados pela manhã nós temos o perguntas e respostas e tudo mais. Então, assim, saiba que nós sempre teremos uma conferência às 20 horas, menos na sexta-feira, que é às 16, e no sábado pela manhã, porque como nós estamos falando de marketing, de indicação, as pessoas precisam conhecer a, a plataforma, conhecer o clube, saber como é que vai funcionar e como é que funciona esta maravilha. Exatamente. Porque assim, gente, hoje eu já vou encerrar aqui, mas eu só quero fazer um último comparativo, Silvio. Quando começou a Uber, a gente achava muito do esquisito. Como é que eu vou pegar carona com um cara que não é do táxi, o cara não é reconhecido? A minha filha viu um táxi esses dias e me olhou, mãe, o que é aquele carro com aquele negócio em cima? Eu disse, filha, aquele é um táxi. Como assim? O que é isso? Os filhos, sabe, o Uber? É uma coisa parecida, é uma coisa mais antiga. A minha filha tem 9 anos e ela não sabia o que era um táxi. Então, gente, as coisas vão ficando ultrapassadas, as coisas vão mudando, os modelos de negócio vão mudando. E o que o Silvio falou, existem vários tipos de pessoas quando chegam às inovações, né? Até existem estudos que mostram que existe um grupo de pessoas que aceitam de cara as inovações e vão testar. Tem aquelas que vêm, aquelas testando e vão fazer. E vai ter um pequeno grupo lá no final que nunca vai utilizar as inovações. E está tudo bem. Vocês devem conhecer pessoas que não têm WhatsApp, pessoas que não utilizam TV por assinatura, que não utilizam Uber. E tá tudo bem. É o modelo que elas querem viver. Tá? E venham conosco conhecer o novo, se permitam conhecer uma nova forma de viajar o mundo. Entrem em contato com quem convidou vocês para essa live, para que a gente possa mostrar para vocês como que eu, Silvio, e mais de 1.300.000 pessoas pelo mundo já viajam. Pessoal, até mais. Silvio, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Deixa eu só falar uma coisinha bem rapidinha, Sandra. Fale, querido. Deixa eu falar isso rapidinho. Que é o seguinte, gente, nós aqui, nós não estamos para. Nós não precisamos convencer ninguém disso. Porque a gente já faz parte desse negócio e a gente já usufrui da plataforma. É diferente de muitas pessoas que oferecem coisas para vocês que não usufruem. Então aqui nós já fazemos parte, nós já viajamos, nós já passeamos, a gente já faz isso. A gente só está mostrando para vocês uma coisa que é muito legal. Só isso. Exatamente. Nosso trabalho é só contar, como diz a Rosa Dourado que está aqui, que isso existe. E às 20 horas nós vamos contar para vocês em mais detalhes, se ainda tiver vaga na sala, viu, pessoal? Então corre, convidar, conversar com quem convidou vocês para estar aqui, para ver se a gente ainda tem vaga na sala. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.